Olá, meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra que nos edifica, palavra que nos ergue, palavra que nos levanta a cada dia para a vida. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquela que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, quantas vezes já ouvimos esta parábola de Jesus? E aqui o próprio Jesus, ele já explica a parábola para nós. Então, muito mais do que querer explicar isso aqui, eu quero vivenciar isso aqui. Eu quero trazer isto para a minha vida. Eu quero fazer com que esta parábola hoje, que fala da palavra de Deus, ela possa ser vida na minha vida. Então eu preciso compreender como eu estou vivendo, que tipo de terreno eu estou sendo. Por quê? Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não damos a devida atenção. Então eu gostaria muito de entender o meu ministério diante desta palavra, mas também gostaria que você pudesse entender a sua vida diante desta palavra. Que o meu coração, que o teu coração, então se abra para podermos aprofundarmos neste mistério. Olhando então, gostaríamos de ver alguns terrenos aqui. E Jesus vai falar assim na explicação da parábola. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Olha bem então, quem está à beira do caminho? Aqueles que escutam, mas depois vem o maligno e tira esta palavra do coração deles. Temos que estar atento.
palavra de Deus, ela tem que ir no mais íntimo de nós, para que dali o diabo não tenha força de tirar, para que dali ela frutifique. Então, o nosso desafio ao escutar a palavra, e por isso nós temos feito neste tempo de pandemia estes vídeos com a palavra de Deus, para que ela chegue no mais íntimo do coração de cada um. Por isso é importante também nós partilharmos esta palavra de Deus. Por isso é importante também nós enviarmos para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos parentes, esta palavra de Deus. Por quê? Para que ela penetre também no coração deles. Porque a palavra, quando não penetra, ela fica à beira do caminho. E aí o diabo vem e tira esta palavra. O segundo terreno é os que estão sobre a pedra. São aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Quantas pessoas se empolgam com a palavra de Deus. Às vezes a pessoa escuta uma palavra, até escuta um vídeo, fala assim, poxa, é isso que eu precisava para mim? Era isso que eu precisava escutar? Quantas vezes as pessoas chegam e falam assim, diácono, aquilo que falou hoje na homilia serviu para mim. O que o padre falou veio diretamente ao meu encontro. Mas aí, o que acontece? Nós estamos aqui neste terreno, um terreno pedregoso. Eu não enraizei a palavra, ela entrou só nos meus ouvidos, ela não penetrou no meu coração. E aí basta um momento mais difícil, eu abandono a palavra. Quantas pessoas abandonaram a palavra de Deus? Quantas pessoas escutaram, se empolgaram, mas diante da dificuldade abriram mão desta palavra? Não tem raiz. E o terceiro terreno é aquele que é espinhoso. Então, são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. Até brota essa palavra. Essa palavra até, ela chega a criar uma pequena raiz. Mas as preocupações do mundo vão sufocando. Quantas pessoas, neste tempo de pandemia, estão aí como que sufocadas. E a palavra de Deus, ela tem que vir nos fortalecer. Ela tem que vir nos animar. Mas aí se eu deixo as preocupações, a riqueza, o prazer, as pessoas, por exemplo, que viajam muito, que vivem fazendo muitas festas, vivem saindo, curtindo a noite, neste tempo de pandemia, talvez tenham sofrido muito. E se a palavra de Deus não me enraizou, tudo isso começa a sufocar. E aí a palavra não vai produzir fruto.
estou dizendo que você não tenha que se divertir, tem. Que não tenha que viajar, tem. Mas que a palavra de Deus te acompanhe aonde você estiver. E o último terreno é aquele que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. 3 pontinhos aqui. Meu amado irmão, minha amada irmã, presta atenção. Um coração bom, cheio de bondade, cheio de amor, mas um coração também generoso. Generosidade, né, é de dentro para fora. É quando eu olho para o outro, aí eu vou ser generoso. É quando eu disponho a ajudar o outro. É quando eu me coloco à disposição do outro. Aí eu tenho um coração bom e um coração generoso. E aí encerro o evangelho dizendo assim: e dão fruto, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Eu só posso produzir frutos se eu perseverar. A gente planta uma árvore, se ela não enraizar, se ela não crescer, se ela não perseverar, ela não dará fruto. Mas para isso ela precisa ser alimentada, precisa ser regada, precisa colocar nutrientes no solo para que ela cresça, enraize, se torne forte e aí produza frutos constantes. A palavra de Deus é alimento para nós nos tornarmos fortes e firmes na nossa caminhada. Que Deus nos ajude e nos fortaleça com a sua palavra a cada dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.